Gente querida, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras de Química e hoje eu tenho o grande privilégio de entrevistar um ícone da matéria de português, e não só português, viu gente? Da parte de filosofia, de literatura, ou seja, uma pessoa fantástica, uma grande história aqui em Curitiba e não só em Curitiba, que é o professor Vinícius Teles. Então, Vinícius, seja super bem-vindo. Olha, é um prazer enorme recebê-lo. Ainda mais esse pessoal, quanta coisa rica que você pode passar para eles, que é de suma importância nesse caminho que a gente precisa para esse país, dentro da educação, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Giba. Nesta cadeira onde eu estou, já sentou o professor Renato Ribas Vaz. É verdade. Professor, fundador do curso positivo, exemplo de amor ao trabalho, de dedicação ao ensino. Todos os dias está lá como diretor-geral do curso, dando orientações e perseguindo incansavelmente uma melhoria na educação. Aqui nesta cadeira já se sentou um colega seu, que é um mito da química, o professor Nadim. Sim, sim. Grande pessoa. Aqui nessa cadeira, a Giba já se sentou, e eu tenho acompanhado muito, né, os seus trabalhos, o professor Carraro. Ivo Carraro. Ivo Carraro, professor, psicólogo, orientador educacional e vocacional de mão cheia. É verdade. Um ser humano extraordinário. Eu diria que o professor Carraro é um misto de carne, osso, sangue, inteligência e bondade. Enfim, a minha responsabilidade hoje aqui é muito grande e eu é que tenho o privilégio de estar aqui. Obrigado. Onde essas figuras já apareceram, e quero agradecer muito o seu convite. Vini, então, começando, o celular acabou de ver mensagem, por isso que eu parei um pouquinho, desculpa aí. Tudo isso que você falou é a pura verdade, e a gente trabalhando com educação, a gente tem muito orgulho disso, né, trabalhar com educação. Mas eu diria, até separei umas perguntas, talvez você fique até meio assim, né, Vini? Puxa, o que será que ele vai perguntar, né? Mas, em termos da tua carreira, assim, da tua história, quando você começou, que você era estudante e resolveu escolher esse lado aí do português, o lado da filosofia. Fale um pouquinho para os alunos que estão nessa fase de escolha, né? É bastante difícil falar que o ser humano é um ser solitário. Vamos começar por aí. A solidão é uma característica essencial da vida humana. Há pessoas que pensam que todos pensam, todos sentem as mesmas coisas, todos gostam das mesmas coisas, e de repente aparece o alter, o outro, que nos contraria, que não gosta daquele mesmo doce, que não aprecia aquele mesmo filme. É aquele monstro que nos constrange, que nos causa muita dor, porque nós começamos a sentir que nós temos que fazer uma escolha. Nós não somos o centro do mundo, há outras pessoas também. E nesta solidão, que é a característica do ser humano, principalmente o estudante tem que escolher. Ele tem que saber escolher, e a sua liberdade, a liberdade é outra característica, a responsabilidade é outra característica, ele tem que se lançar a alguma atividade. Eu me lancei ao estudo da filosofia, ao estudo do direito. Depois, a uma certa altura, eu fui obrigado a continuar apenas com a filosofia e me dedicar ao magistério. Eu sempre falo que eu assinei o atestado de pobreza, mas não me arrependo. Continuo, sendo muito alegre, muito feliz nas e a gente nota isso no dia a dia, realizações, né, dentro do magistério. E não se deixe você, vestibulando, fale mesmo para eles, porque eles precisam ouvir isso. Aluno, não se deixe influenciar demasiadamente pelos conselhos dos outros.
descubra-se você mesmo. O que você quer fazer de sua vida? Qual seria a atividade mais gostosa de você realizar? E isso é que nos leva à felicidade. E a realização. E também saber, né, Vini, não sei se você concorda com isso, o que ela vai oferecer para a gente. Então não pode ir no modismo. Todo mundo, vamos fazer isso que está na moda, vamos não sei o quê. Tenta ver o que é aquilo, né, que você vai procurar exercer, porque às vezes não, a maioria das vezes a pessoa fica em dúvida, né, porque é uma escolha difícil mesmo. Você está tentando trilhar um caminho. O professor Carraro falou muito sobre isso, né? Exatamente. E veja, ao falar que o ser humano é um ser solitário, significa que, por ser solitário, ele sempre procura o auxílio de outras pessoas. Sim. E é um ser social, portanto, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, Giba, como você. Obrigado. E o que seria, né, o amor? Né, seria a tentativa de permutar duas solidões. E sempre a gente tem aquela esperança de que a outra pessoa se torne como eu, é o alter ego, né? E nós continuamos nos aceitando e vivendo juntos, e é isso que realmente importa, né? Sabe, você vai trilhar um caminho, e aí você fica pensando, puxa vida, eu preciso saber se eu vou me dar bem nisso. E aí depende, são tantas influências, né, Vini? E aí entra a parte do português, né? Com isso também. Porque eu sempre falo, em todas as palestras que eu dei aí de Educar e Conviver, eu sempre falei que português é a matéria mais importante. O cara pode amar matemática, amar física, amar química, mas se ele não sabe ler toda a linguagem, você trabalha tão bem com isso, né? Depois eu queria até mostrar para ele, se você der um tempinho, eu sei que você foi pego de surpresa. Você tem 3 obras aqui maravilhosas, né? Posso falar um pouquinho? Você fala Pode, ora, seja à vontade. Tá aqui, pessoal, ó. Lições de ortografia. Você pode falar um pouquinho sobre ela? Quer segurar para ver? Não precisa. Não há necessidade. Tá, vou deixar ela aqui. Veja, Gibão. Vinícius Teles, hein? Veja, Gibão. Eu costumo chamar o Gibão, Giba o de Matheus me Gibão. chama de Gibório. Por quê? Qual seria o radical de infelizmente? Feliz, a raiz da palavra infelizmente é feliz. Nós colocamos um prefixo, que é o in, criamos a palavra infeliz. É uma outra palavra, mas o prefixo é apenas racional, é intelectual. Agora, o sufixo, quando a gente fala felizmente, ele traz emoção, ele traz sentimento. Não é? É como se você estivesse dizendo, graças a Deus, felizmente. Então o sufixo tem uma carga emocional muito grande. E o uso do sufixo é interessantíssimo. Quando você, por exemplo, utiliza um exagero, qual o sufixo apropriado? É o íssimo. Né? Ele é inteligentíssimo. Mas você pode fazer com o sufixo uma ironia. Este aluno é inteligentíssimo. De cada 10 testes, ele erra 11. É uma ironia? Sim. Qual o sufixo que indica diminuição? Inho. Mas quando a mãe chega próxima ao filho e diz, meu filhinho, e aquele senhor com quase 2 metros de altura, não é? E ela não diminui a estatura dele. O inho é carinho, é amor. Tá tudo ligado. E quando eu falo gibão, como diz o professor Matheus lá no curso, você me chama de bom Renatão, gibão, Matheus fala assim, vinão, gibão. Né? Então esse ão traz uma carga amorosa, de carinho muito grande. E aí o fato de eu chamar você de gibão. E qual o significado de gibão? Gibão é uma espécie de... puxa, você está me colocando numa situação difícil. Eu não sou dicionário, eu sou o professor Vinícius. Mas gibão é uma espécie de símio, um mamífero, né? É também uma vestimenta, é uma espécie de um colete, os nossos nordestinos utilizaram bastante, não é? Uma espécie de colete de couro, e gibão é o apelido carinhoso de Giba.
O Ieso já me chama de Gibório. Cada um chama. Acho legal o apelido. E você sabe, Vini, que quanto mais a pessoa fica nervosa com o apelido, mais pega, né? Mais pega. É incrível isso, incrível. Quanto mais briga, pior. Então vamos voltar aqui. Então esse livro... Este livro de ortografia referente ao acordo internacional que foi firmado entre os países de língua portuguesa. Ficou faltando apenas o Timor-Leste, que depois, mais tarde, entrou, em 1990. Então, este acordo, Giba, ele já tem 34 anos. Passa e rápido, a gente hein? fala o novo acordo ortográfico. Com um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 1998, por aí, né? Ou melhor, em 2008, passou a ter vigência no Brasil o acordo ortográfico. Mas houve um período de adaptação em que você poderia usar a velha ortografia e a nova ortografia. E isto iria até 2014, 2012. A presidenta Dilma Rousseff estendeu até o final de 2015. Então, a partir de 2016, e portanto já faz então 8 anos, nós temos o acordo ortográfico. Qual é o objetivo desse acordo ortográfico que este livro traz? O objetivo não é simplificação, é a uniformização da língua portuguesa. Sim. Embora tenha simplificado bastante, apesar de muitas resistências, por exemplo, com relação ao emprego do hífen, houve uma simplificação enorme. E é um livro que traz de forma extensa, de forma profunda, esse acordo ortográfico. Entendi. Então, eu fiquei muito feliz, né, pelos elogios recebidos com relação a esta obra. Que legal. Ô Vini, só falando, Lara, depois até colocar para eles, né, também, no Instagram, você tem uma coisa maravilhosa que é Gotas de Português, né? Gotas de Português. Fale um pouquinho para eles aí, que é tão importante. Gotas isso. de Português é um trabalho que nasceu no início do ano de 2023, em que eu coloco às segundas, quartas e sextas uma curiosidade da língua portuguesa. Por exemplo, se Luiz é com S ou é com Z. Então, agora eu sou obrigado a explicar. Não é? Já estamos perto de 200 publicações de Gotas de Português. Que bacana, hein? Luiz é com S ou com Z, Giba? Eu diria para você que Luiz é com L. É isso? Você sabe que eu faço muito, o Anta faz muito essa perguntinha. Luiz é com S ou com Z? A pessoa fala com S. Aí ele fala, não, você está errado. Ele faz essa voz. O Anta, querido, aqui, você está errado. Como está errado? Olha a minha identidade aqui, Luiz é com S. Não, Luiz é com L, Luiz. Quer dizer, isso é uma maldade, fazer uma pegadinha, né? Eu gostaria de esclarecer, Giba, que de acordo com a tradição do português, com o português oficial, não há nenhum privilégio com relação a nomes próprios. Os nomes próprios, quaisquer, de pessoas, de coisas, quaisquer nomes próprios se subordinam às mesmas regras dos nomes comuns. Portanto, Manuel com U ou Manuel com O? No nosso vocabulário ortográfico da língua portuguesa, chamamos de VOLPE, carinhosamente, da Academia Brasileira de Letras, Manuel está registrado com U. Mas tolera-se Manuel, é uma questão de tolerância. É Felipe ou é Filipe? Lá está registrado Filipe, com ainda tem I. com PH, né, que eles podem... E ainda. Quer dizer, você vê que isso vai... Mas lá está registrado Felipe. Tolera-se Felipe, não há problema nenhum com relação a isso. Luiz é com S, é com Z, é com acento, sem acento. Há várias explicações. Né? Luiz com Z, por uma questão de tradição.
o bisavô era Luiz com Z, o avô também, E eles o pai falam muito também. isso, que meu avô era assim. Então, eu fui registrado Luiz com Z por uma questão de tradição, por uma questão de capricho. O pai achou que Luiz com Z ficaria mais interessante. Mas respeita seu capricho, não há problema nenhum, é uma questão de tolerância. Que legal. O pai foi ao cartório e disse: o meu filho vai se chamar Luiz. E o cartorário, por ignorância ao vocabulário ortográfico, registrou Luiz sem acento, que é com acento, e com Z. Luiz se escreve com S e com acento. Lá está registrado no vocabulário ortográfico. Mas se é Luiz porque o cartorário, por ignorância, registrou com Z, no Brasil respeita-se a ignorância. Não há problema nenhum. Tolera-se. Nada assim é tão importante. Mesmo porque tem um sentido pejorativo, né? A pessoa fala, esse sujeito é ignorante. Normalmente a pessoa que é meio leiga vai falar, então ele é burro pra caramba, não sabe raciocinar, não tem nada a ver. É no sentido de ignorar. De ignorar, de não ter conhecimento daquele assunto, né? É engraçado isso como muda e vai a linguagem, esse cara é ignorante, não fale com ele. Não tem nada a ver, é de não saber aquilo, né? Exatamente. Eu criei meu personagem em cima disso, dele ter a liberdade de perguntar. Ele não sabe, ele pergunta. A melhor coisa é perguntar, né? Mas Vini, então, esse livro de ortografia, finalizando, traz as regras, né? Ortográficas atuais. Barigui é com trema ou sem trema? Não existe mais o trema na língua portuguesa. Se você for escrever o nome da modelo Gisele Bündchen, então é língua estrangeira, daí coloca-se o trema. Mas em português não existe mais o trema. Então, não há nenhum privilégio com relação a nomes próprios. Barigui, de provas. Parque Barigui deve ser escrito lá na placa sem trema atualmente. Legal. Vamos falar do outro aqui? Não. Vamos falar também, porque eu acho legal, tem que divulgar isso aí. Onde que ele pode encontrar isso, Vini? Nós estamos isso com esse livro obra de arte. No curso positivo. Ele, atualmente, apenas no curso positivo é que você pode adquirir esse livro. Olha aí, né? pessoal. Eu desisti das livrarias porque Por quê? com a pandemia, muitos problemas. Né? Então, por uma questão até de comodidade também, né? Eu prefiro deixar apenas na apostilaria do curso positivo. Este outro livro... Olha lá, vou mostrar, ó, lições de pontuação, né? Esse outro manual livro, prático. Nasceu de uma ideia que eu tive de reler. Eu já tinha lido algumas obras, né? E falo reler, mas também ler pela primeira vez a obra completa de Machado de Assis. E é extensa, hein? E ao ler Machado de Assis, eu fui anotando no início algumas frases que eu achava interessantes, e daí veio a ideia de fazer um livro de pontuação, com todas as regras de pontuação que eram sugeridas e inspiradas na leitura de Machado de Assis. Foi muito prazeroso escrever esse livro. Recebeu é um livro bastante completo, não é só a respeito da vírgula ou algo muito rápido a respeito de pontuação, do ponto de exclamação. E como muda o sentido numa frase, né? É extenso. É impressionante. Muito, muito. Você falou de direito também, né? De faculdade de direito. Às vezes pode mudar, até o cara conseguir se livrar um pouco da pena, não a da pena total, mas não foi bem isso que ele disse, a vírgula foi... É incrível isso na escrita, né? Ele não escreveu isso, não xingou. Sim, né? sim. Existem muitos textos, inclusive testes também de vestibular, explorando esse assunto de mudança de sentido por influência de um sinal de pontuação. E Vini, todo o material nosso lá, do curso lá, passa pela tua mão na última correção ou na primeira, não sei como é que é a ordem, é que eu não acompanho direto, mas eu sei que passa por você. Todo esse tempo que você está também, você já ministrou aula em vários lugares, depois você pode até falar também, você sente uma mudança na escrita ou então na percepção do aluno em cima da nova escrita, assim?
Teve alguma mudança radical, assim, que você percebe, que você fala, puxa, o que o cara foi escrever, sabe? Um texto, assim, ele tem mais dificuldade, ou não, isso não afeta tanto essas mudanças que ocorreram? Não, num percentual muito pequenininho, muito pequeno, realmente. Não há, com relação à redação do aluno, não há nenhuma mudança substancial. Não, né? Não. E parte do digital, né? De você... Sim. Aí a coisa pega. A coisa pega, porque as pessoas têm a mania de simplificar, de abreviar demasiadamente. Beleza. Eu fiquei, em certa ocasião, já faz algum tempo agora, que eu já ando mais habituado, né? Quando alguém me mandou pelo WhatsApp FDS. O que é FDS? Eu não sabia o que era. Não é? Feliz FDS, final de semana. Eles simplificam tudo, né? É muito difícil. E é uma linguagem que nem todos entendem. E quando nós escrevemos para que todos nos entendam. Daí a importância de saber gramática, a importância de valorizar as aulas de gramática. Não perder a aula, né? Porque elas vão influenciar, aí sim, a redação. Giba, eu te perguntaria, como você escreveria no final de uma carta? Vamos supor a seguinte situação. A secretária escreve para o seu patrão. No final de um bilhete, de um texto, um beijo de quem muito lhe quer, ou um beijo de quem muito o quer. Aí é difícil. O verbo querer, né, pode ser... Fale para eles ali. Pode ser... Eles estão de olho, eles vão pescar isso aí tudo. O verbo querer pode ser transitivo direto, e os pronomes representantes, marcas oficiais do objeto direto, são o, a, os, as. Então, um beijo de quem muito o quer existe. E indireto, verbo querer, verbo transitivo indireto, ele tem o sentido de desejar, podendo ampliar-se até mesmo para o desejar sexual. Então, quando você diz um beijo de quem muito lhe quer, é diferente. Um beijo de quem muito o quer, o verbo querer tem o sentido de amar, gostar, admirar. Um beijo de quem muito admira. E um beijo de quem muito lhe quer tem o sentido de desejar. Mais voraz. Mais voraz. Esses aspectos gramaticais, para você poder falar com maior precisão, com maior clareza, né, são essenciais para o aluno. E aí, que você, aluno, valorize muito as aulas de gramática, né? Não só as aulas de redação ou de literatura. Vini, só comentando, já que a gente está falando um pouco aí da parte lúdica, né, como falar, como não falar também. Lá em São Paulo, eu dava aula também para a turma que ia prestar o ITA, como eu já ministrei aqui em Curitiba. E eu nunca me esqueço disso, eu até falei uma vez para o Matheus isso na entrevista dele aqui. O aluno chegava assim no final da aula, né? E normalmente eram os japoneses na época, tinha muito japonês na turma do ITA. Agora tem mais, tem chinês, tem coreano, tem italiano, tem um monte de gente. Aí ele falava, era o intervalo, você está pensando, né? Agora vou tomar uma água e tal, comer um sanduichinho. Aí ele falava assim, professor, o grau de dificuldade do exercício 8 está muito acentuado. Eu necessito de um esclarecimento. Seria possível, por gentileza? Hoje, como é que eles fazem? Ô, prof, tipo assim, ó, a parada aqui tá tensa, hein? Nebulou, hein? Dá um help aí, prof, dá um help. Mas o sentido é o mesmo. Exatamente. Mas mudou muito essa linguagem, porque eles vêm, e não adianta o professor já cair de pancarar isso, né, gente? Isso aqui. Tem que ter, aí a importância do português, né? Você não pode, numa prova, escrever, ô, prof, que beleza, tá tudo bem. E que o aluno saiba distinguir a linguagem oral, né, que permite essas variações todas, e a linguagem escrita. O português do concurso, o português do vestibular, exige a língua oficial, a norma culta. E daí a necessidade do aluno ir para a escola, porque português todos nós falamos, e falamos muito bem, e nos comunicamos muito bem.
mas há necessidade de dominar a língua culta para que todos os brasileiros, inclusive o professor que vai corrigir a redação, tenha condições de compreender. É um serviço árduo, né? Corrigir redação, né? Sem dúvida. Não é sem árduo, dúvida. eu vejo ali, é um detalhe. E aí o cara vai comparar, o outro aluno vai comparar com o outro. O que ele corrigiu? Não, mas aqui. Já fica querendo comparar tudo, né? Sem dúvida. E reclamar. E o pessoal reclama também. Ô, Vini, posso chamar de Vini, né? Sim. Mas não é uma pessoa que está indo para disco voador. Ó, Vini. Ô, Vini. Não, aí não, agora foi boa, hein, Vini. Ó. Você falou de curso aí. Você acabou de falar, eu não sei o que vai fazer o curso. Você montou um curso maravilhoso. Você pode falar um pouquinho o que você já participou? Depois tem mais coisa, mais um livro aqui. Eu montei em 1982. 82, é? Um curso chamado Centro de Estudos Curitiba. Depois passou a Concursos Editora Curitiba, mas sempre com o nome SEC. O SEC foi um curso preparatório para concursos públicos em geral, e nós tivemos muito sucesso por quase 40 anos em concursos de todos os tipos, concursos, o mais difícil de todos do Brasil, que é o da Receita Federal, que exige conhecimento amplo, inclusive de profundidade de pós-graduação em 3 níveis, de engenharia, economia e língua portuguesa. Concursos do Banco do Brasil, concurso da Caixa Econômica, então nós tivemos turmas muito grandes, as aprovações sempre foram muito boas, magníficas, e por intermédio do SEC nós também formulávamos concursos públicos para muitas instituições do Paraná inteiro, de muitas prefeituras. Nós tivemos esse privilégio de elaborar os concursos públicos com muita seriedade sempre, fomos muito elogiados sempre. Tivemos muito sucesso também nessa área de formulação de vestibulares e concursos públicos. Trabalhei muito também na preparação e elaboração de vestibulares. E com a pandemia ficou tudo tão difícil, não é, Giba? Porque nós sempre preferimos o ensino presencial e não online. Eu sempre gostei mais do tete-a-tete, né, estar frente ao aluno, visualizar a dúvida dele, olho no olho. E tivemos, infelizmente, que encerrar as atividades, mas com muito sucesso. Foi muito prazeroso também trabalhar nessa área de concursos públicos. Eu não sei se você lembra, Vini, acho que faz uns 15 anos. Tinha entrado lá no banco para resolver umas coisas, e um senhor super, mais novo que eu, ele falou assim: ô Giba, manda um abraço lá pro pessoal do Positivo. Eu falei, mas Giba, ó, te falo uma coisa, principalmente pro professor Vinícius. Professor Vinícius, eu contei isso para você. Ele se deu bem, ele passou no concurso, o cara tá super bem. Outro dia até... Como é que é? Acho que é Marcos alguma coisa, não lembro, de repente se eu troco o nome, a pessoa fica sentida. Mas eu lembro que eu contei para você, eu falei, Vini, você falou, quem que é? Eu falei, não, mas é um cara assim, mas é tanta gente, né, mas a gratidão fica, né? Sim, e é muito legal porque você entra numa instituição bancária, você tem ali os seus ex-alunos que estudaram, que estão ali graças aos ensinamentos, né, que a gente transmitiu. E existe a gratidão, a gente nota que existe, né, aquela gratidão por parte do aluno. Tem uma frase que eu gosto, que a gratidão é a memória do coração. Ah, excelente. A pessoa, puxa, fala, ai meu Deus, eu devo muito a essa pessoa. Então, né? Nós entramos na Receita Federal, encontramos lá os nossos amigos. Nós entramos na Procuradoria da Fazenda, lá estão nossos amigos. No Banco Central, lá estão, né, ex-alunos. Então, nós tivemos um número muito grande de alunos e que ainda nos procuram, né, para indicar os seus parentes, os seus amigos, mas, por enquanto, nesse instante, nós estamos em suspenso.
né? Talvez a gente volte a ter essa atividade ainda. Não se sabe. Que legal, mas parabéns, Vini. Ô, Vini, desculpa, eu sou meio entrando. Se eu estou olhando aí, eu estou vendo San Diego. San Diego, opa. O Vini foi para San Diego. Eu sei que você viajou muito, mas muito, né? Eu lembro que toda volta de férias você já tinha história para contar. E interessante que fale um pouquinho para eles disso eu aí. gosto de trazer sempre uma lembrancinha de cada local onde eu fui, eu trago uma lembrancinha. Ou uma camiseta, um moletom, ou é um chaveirinho, ou é um abridor de latas, enfim. Um elefante, eu tenho coleção de elefantes. Não, mas não o elefante verdadeiro, né? Não. São um pouco menores, né? Eu tenho na prateleira, no meu escritório, a minha coleçãozinha. E interessante que eu parei de usar uma camiseta que eu trouxe da capital da Dinamarca, porque alguns alunos pensavam que eu estava fazendo propaganda de chocolate, né? Então eu parei de usar. Eu uso apenas quando posso cobrir como uma japona. Mas estive em muitos lugares diferentes, tive esse privilégio de estar no Alasca, Juneau, capital espetacular, cidade maravilhosa, em Vancouver, no Canadá, tantas cidades diferentes dos Estados Unidos. O lado oriental também? O lado oriental, fui para Vietnã, Hanoi, povo maravilhoso, Bangkok, cidade diferente. E quando você vai para esses lugares, você gosta de não ir direto só com o guia turista, todo mundo, ou você gosta de ir assim? Os dois, principalmente, é legal para dar uma principalmente quando tem aquele horário livre em que você anda a pé, né? Porque senão você fica à mercê, né, do que eles querem que você veja. Eu viajei, eu procurei ficar um tempo a mais numa determinada cidade. Né? Mas é sempre bom ter essa orientação deles também, né, para não entrar em fria. Sem dúvida. Né? Em Paris, Helsinki, toda cidade tem, todo local, né, tem a sua característica especial, algumas com uma determinada energia negativa, outras com energia muito positiva, você sai revigorado de determinados locais. Giba, eu estive na Turquia, em Istambul, gostei muito, espetacular, mas num local especial chamado Éfeso. Em Éfeso, na Turquia, estão começando, a encontrar os monumentos da cidade que é de muitos séculos antes de Cristo. Né? Haja visto os terremotos, os abalos sísmicos, né? Essa cidade foi encoberta. Mas ali, do ladinho de Éfeso, na montanha, existe a Capela de Santa Maria. Eu sou um tanto religioso e visitei 2 vezes, né? Essa capela é de uma energia fantástica. Né? Você sai realmente uma outra pessoa. Vários papas já estiveram ali, onde a mãe de Jesus Cristo viveu os seus últimos dias. E interessante que ao visitar Éfeso, Éfeso é de Heráclito, de Éfeso, aquele filósofo que dizia: entramos e não entramos 2 vezes no mesmo rio, nós mesmos somos e não somos, né? A relatividade, como as coisas se transformam, né, rapidamente. O nosso próprio corpo, dizem, né, os filósofos antigos, que de 7 em 7 anos todas as células se transformam, né, é um novo corpo. Mas, enfim, nesta cidade eu estava visitando uma determinada avenida, quando a avenida parou. Era floresta. Uma avenida tão bonita. E eu perguntei para a guia: mas por quê? Era uma Como guia, assim parou? Não existia continuidade naquela avenida. Já era uma mata? Mata com árvores, né?
E ela me explicou, porque Éfeso era uma cidade portuária, era um porto. E ali existia o mar, era um porto. Como eu falei, os abalos sísmicos fizeram com que o mar, as águas do mar se distanciassem por quilômetros. E parava ali, né, aquela avenida. E no chão havia algumas pedras com o símbolo de um peixe, o signo, um peixe. Eu perguntei, tive a ousadia de perguntar para a guia, mas por que o peixe? Ela falou, porque o símbolo do cristão. Significa que os cristãos que chegavam à cidade, ao porto, eram aqui bem recebidos. Bacana. E eu fiquei com aquilo na cabeça, Giba, e fui voltando para a amada Curitiba, fui pesquisar por que aquilo. Porque peixe tem duas origens no português, né? Piscicultura, piscis do latim, quando se cria peixes, se cultivam os peixes, né? Criação de peixes. E também ictios, do grego. Ictiologia é o estudo dos peixes. Peixe é ictis. Então, e esos. Olha só. O C, Christos, e Jesus Cristo. Já tá ligado, né? E que teu, Deus, teos, Deus. Mais um ictis, né? Mais um o i é ios, filho. Mas isso no grego. Fantástico, hein? Como é que você vai imaginar? E o S é de Soter, Salvador. Então, Soteropolitano, que é de Salvador, Bahia, né? Opa, matou. Então, o peixe é um signo. É o signo do cristão. Significa o quê? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Muito bonito isso. Não é? Então, isso nos enche de alegria saber, né, que em determinados carros aparece lá um peixe desenhado. Mas por que aquele peixe? Porque a pessoa é uma pessoa religiosa. Né? Ô Vini, e é bem isso que você está falando. Estuda a Bíblia. O jovem tem que sacar que ele tem que perguntar. Se ele não sabe, vai fuçar, pergunte, porque você vai descobrir coisas fantásticas, né? Sim, sem dúvida. Às vezes nem tão boas, mas você vai descobrir o porquê. E aí entra a linguagem, né? E prefixos e sufixos. E o jovem vai descobrir, Giba, que a sua origem, é barro, humus. Humus é o barro. Sim. Os humus do rio Nilo, onde ali eles plantavam, porque havia umidade suficiente para a plantação. Então aquilo era muito bom. E o homem, tu és pó e voltará ao pó, veio do barro. E humano, dá origem ao humano. O humano veio do barro. E, principalmente para o jovem, também humildade. Humildade. Bacana, gente, então, humanos, o homem é humilde. Né? Vamos deixar de lado a cabeça erguida, vamos deixar de lado a prepotência, né? E vamos nos colocar no devido lugar de seres humanos. Em harmonia, né? Para viver em maior harmonia, com maior felicidade, sem dúvida. O Anta quer fazer uma piada. Ele falou para mim, eu falei, Anta, você anda muito nervoso. Porque ele andou viajando também, sabe, Vini? Ele falou, eu não estou nervoso, eu não sou capital da Suécia, mas eu estou calmo. Ou seja, eu tento passar também essas coisas relacionadas, mas tem que ter alguma coisa de veracidade, né? Não pode ser só... Só que poucas pessoas riem dessas piadas hoje em dia, porque eles não conhecem Estocolmo, não sabem... Você foi para Estocolmo também? Eu estive muito perto de lá. Muito perto. O navio, por um problema lá de tempestade, acabou desviando o roteiro, eu acabei não indo para Estocolmo. Mas eu fui até Helsinki naquela ocasião, fui até Helsinki, a capital da Finlândia, uma cidade fria, um povo, eu achei um povo
um tanto triste. Introspectivo, mas também com frio, né? E diz que a música erudita, uma das justificativas de todo mundo ficar tocando violino e também a parte de bebida alcoólica, tudo isso é porque é um frio muito grande, né? Não tem essa parte tropical, vamos para a praia. Né? Mas em compensação, saí dali, visitei São Petersburgo, que é uma cidade maravilhosa. Que é uma das mais bonitas, né? É espetacular, principalmente quando está anoitecendo e você andando às margens do Parece do filme, Rio né? Volga. Que você está no filme. É muito bonito tudo aquilo, né? Mas eu até me perdi agora, Giba. Não, nós estamos falando de viagem, quê? Tudo por causa do San Diego que eu vi aí. Fofoqueiro aqui puxou o San Diego. Vini, eu estava pensando em outra coisa, tem mais um livro aqui que eu quero mostrar para... Isso aqui é Expressões Latinas. Não, é um guia, né, muito simples. Né, que tem também lá a venda lá no Positivo? Não, esse livro é fininho, né? Positivo. Né, ele foi entregue aos alunos nessas reuniões de orientação, de conexões de engenharia. Mas ele é recente, então, isso aqui, né? Sim, bastante recente, é deste ano. Né? Legal. E eu escrevi porque achei que seria útil ao aluno, porque volta e meia nós nos encontramos lá, por exemplo, com a abreviatura VG, V.G. O que significa VG? Verbi gracia. É um verbo que eu estou dando para você, Giba, de graça. VG, verbi gracia, significa por exemplo. Né? O direito usa esse termo, não? Como? Direito usa esse termo, não, né? Acho que... Não só o direito. Não, mas essas coisas que você entrou já na parte do... Sim. Para que as pessoas não confundam mais. Né? Eu já ouvi, também parece piada, mas não é, eu já ouvi pessoas ligadas ao direito, inclusive, falando que o advogado impetrou um corpus Christi no lugar de habeas corpus. Essa confusão... Você vê como é que é. É que me fez escrever essas expressões. É um glossário de expressões latinas, né? É interessante. Eu gostei de fazer esse trabalho e tenho aproveitado também para lançar nas gotas de português. Então, as gotas de português são testes de português, são expressões latinas, são dificuldades. E a pessoa vai pegando, eu já senti alguns alunos vieram falar para mim que eles adoram, que eles vão pegando o ritmo e já ficam esperando a próxima. Esse é o momento que a gente começa a evoluir no estudo, né? Sim, quando você quer... E eu falo para os alunos, até em provas mais difíceis, saindo para física, química, matemática e tal, eu falo para eles, se vocês estão estudando, tem que saber português para interpretar o texto, ainda mais com o Enem aí. Mas se você souber interpretar o texto, aí você consegue compreender a matéria, independente de qual seja. Mas você não quer colar, você quer falar assim, eu sei isso. A pessoa passa a ter orgulho para responder, entendeu? Esse é o momento que ela vai se dar bem na vida. Porque ela vai começar a se preparar de uma forma super digna e salutar, que vai dar um retorno tremendo para ela. Né? E no momento em que a pessoa se admira, se espanta e fica alegre ao aprender alguma coisa, ela aumenta extraordinariamente, né, a sua cultura. E a necessidade, porque eles também querem passar para outro, né? Lógico que é legal você saber. Sabedoria, né? Sim, a admiração. Vamos trocar, né, de ideia aqui. E você, o que você acha e tal. Ô Vini, mais uma coisinha que eu queria falar. Você, se fosse, vamos imaginar que você fosse escolher hoje a tua carreira. Por tudo que você já vivenciou nessa parte de humanas, toda a gramatical dentro da língua portuguesa, você faria isso ou talvez você mudasse para outro... Você chegou a pensar nisso na vida? Assim, puxa, fui nesse caminho. Eu já estive, né, nesse impasse entre cursar Direito e cursar Filosofia. Eu estava no 3º ano de Direito, na Universidade Federal do Paraná, e eu resolvi abandonar Direito. Né? Fui muito criticado na época, porque eu não teria mais o anel de doutoramento. Que era vermelho, né? Na exato. Época, eu lembro dos meus pais, a medicina era verde, engenharia azul. Não seria mais, em sentido amplo, né, chamado de doutor, mas eu deixei de lado o direito, porque o direito valoriza muito a lei, a justiça. E a filosofia, eu fazia o curso de filosofia na Universidade Católica, valorizava o ser humano.
eu preferi o ser humano, né? Eu preferi a filosofia. E eu me encontrava já dentro do magistério e sempre gostei muito de ser professor. Vocação é voz interior. Eu senti que, apesar de muito trabalho que eu ia ter pela frente, e tenho até hoje, o professor nunca se aposenta, o professor continua trabalhando, mesmo depois de oficialmente se aposentar, trabalha mais ainda, inclusive, mas não me arrependo dessa decisão que eu tive lá na minha adolescência, praticamente, né? Ô, Vini, você está falando eu comecei muito cedo, né? Com 17 anos isso. eu já era professor. Muito bonito. Eu sempre passo para os alunos, eu tenho aqui o penal do ANTA, né, que lá em São Paulo é estojo. E eu procuro, na medida do possível, se eu tiver tempo total ali, para poder escrever alguma mensagem. E uma das mensagens que a minha mãe que passou, que está lá no céu, doutora Alba Aparecida de Campos Lavras, a família Cavesali também, ela passava as coisas para mim, sabe, que é importante dessa parte de humanas, não só o conhecimento assim da parte de física, química, matemática, mas ela queria a parte de humanas. E eu guardei tudo isso que ela falou, eu tenho guardado, sabe? E uma das frases tem essa que você falou da vocação. A vocação é a felicidade de exercer o ofício da paixão. E é exatamente o que você fez e faz na tua carreira, eu também. Eu acho que o grande trunfo, né, da gente poder, não só de estudo, mas de poder conviver de uma forma harmoniosa, é ter essa força de vontade de poder procurar esse lado humano, né, nesse mundo tão com problemas incríveis, né? E veja, Giba... Por isso que eu nunca vi você de mau humor. Toda vez que eu estou lá, você está de bom humor, fica quietinho, daqui a pouco já pá. Ser alegre não é pecado, Giba. E ao desistir de direito, eu senti muito. Eu gostaria de ser... Sim, procurador, um juiz. Procurador, um juiz. E com a eu bagagem enalteço sempre a atividade do magistrado. Não deve ser fácil, né, Giba, você julgar, porque você aplicando a lei, né, simplesmente você está exercendo a justiça. Mas o juiz tem que aplicar também a equidade, dar a cada um aquilo que lhe é devido. E, às vezes, a lei pura, seca, né, não é suficiente. O juiz tem que aplicar também a equidade. E deve ser dificílimo julgar, né, as pessoas, uma atividade extraordinária que teria que ser também, como a de professor, né, que nós precisamos muito disso, ser mais reconhecida. Né? Isso é uma coisa triste no país, né? Assim, precisava ter mais escolas, né? Como diz o Victor Hugo lá, né? Que cada vez que abre uma escola, fecha uma prisão, né? E além de ter mais escolas, Giba, nós precisaríamos de ter mais qualidade nas escolas, né? Então, eu estava, o professor que esteve aqui, um mito da física, o professor Geraldo. É um querido, Geraldo. Né? Aquela voz toda. Um dos mitos do ensino da Geraldo física. Quebresbach. Da física em todos os níveis, né? Níveis de preparatório para concurso, nível secundário, universitário, uma pessoa que eu admiro muito, né? E é interessante, Giba, o seguinte, ele já falou bastante a respeito disso, mas era diferente, né? Há algum tempo atrás, eu estou me referindo não há tanto tempo assim, mas há 50, 60 anos atrás. Eu posso contar uma historinha da minha infância? Nós estamos com o tempo hábil aí, pode fazer. Mas... Eu nasci em Ponta Grossa e vim para Curitiba, entre aspas, mudei de cidade, mudei de local, com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, meu pai era administrador de um núcleo colonial, núcleo colonial Marquês de Abrantes, hoje pertence a Tunas. Estive lá nesse domingo, inclusive, e visitando os locais de minha infância. E com 6 anos eu estava literalmente no meio do mato. São em torno de quase 30 quilômetros
distante de Tunas do Paraná. Ah, é? Mas no sentido de ir ao mato. Existe muito reflorestamento lá hoje em dia e tal. Mas eu vivia no mato. Ir lá com meus pais, com meus irmãos, né? Era um lugarejo com 14, 15 casas, mais ou menos, né? Não existia energia elétrica, não existia água encanada, não se falava em televisão, não se falava... Não tinha tanta variedade de alimentos, em telefone, né? Uma variedade de alimentos muito pequena, né? Mas, enfim, eu lá estava completando 7 anos de idade, no meu aniversário. Meu pai é engenheiro, teria, não é? Hoje, se estivesse vivo, ele teria 123 anos, minha mãe também, já se foi, já está lá no céu, mas... Uma saudade, né? Mas, enfim, no meu aniversário de 7 anos, estava lá minha mãe acendendo as velhinhas do bolo que ela tinha feito para mim, e de repente ela falou: João é o nome do meu pai, não é que nós nos esquecemos de matricular o Vinícius na escola? Porque naquela época, Giba, com 7 apenas anos? Com 7 anos é que a gente ia para a escola. Hoje em dia, veja como mudaram as coisas, né? O pré-escolar se expandiu. Esses dias eu escutei uma mãe falando: meu filho já está na escola. Qual série? Não, ele está no berçário. Quer dizer... mas está na escola. É outra estrutura social, é outra estrutura familiar, né? Naquela época era primário, hoje em dia séries iniciais do ensino fundamental, né? Não se chama mais de série, é ano agora, né? Eram 8 anos, era primário e ginásio, atualmente ensino fundamental, que são 9 anos. Pois tem o ensino médio. O ensino médio, que era científico, era o clássico, era ciências biológicas, ciências matemáticas, né? Depois 2º grau, hoje em dia ensino médio. E foi lá, eu vim para Curitiba estudar, né? Com 7 anos de idade, vivia aqui junto às vezes com o pai, às vezes com a mãe, às vezes com uma empregada, o nome dela era Madalena, minha segunda mãe. Tudo ligado à religião, os nomes aí. Ou às vezes com o irmão, mas estudava em Curitiba e passava, né, as férias, eram 4 meses de férias, mais 2 semanas, Semana da Pátria e Semana Santa, sim, passava no meio do mato. Mas eu estudei na escola Nossa Senhora de Guadalupe, na Rodoviária Velha, sim, onde temos a igreja de Guadalupe. Ali havia uma escola primária. E foi ali que eu aprendi, por exemplo, obedecer o pai e a mãe, que a professora falava, a minha primeira professora chamava-se Ilka, e ela falava... E memória, hein, Vini? Ela falava: quando o seu pai ou sua mãe chamar, você tem que parar no meio do A. Eu estava aprendendo as letras, né? Desenhando as letras, você tem que parar com tudo e atender. Então, a obediência, o respeito aos mais velhos. A cartilha era caminho suave? Eu lembro que minha mãe falava quando ela era Não pequena. me recordo. Fui fazer o ginásio no Colégio Bom Jesus, depois o primeiro ano científico, e depois fui para o clássico no Colégio Estadual do Paraná. Mas a tua grande guinada na escolha foi em que ano? Que você falou: é para lá que eu vou. Foi já quando eu estava fazendo a universidade. Eu fazia os 2 cursos, né, simultaneamente, sim, filosofia e direito. Mas essa primeira guinada foi muito importante na minha vida, né? Eu fazia o científico, que era mais para a área de engenharia e de medicina. E eu queria direito, né, antes de mais nada, antes de qualquer coisa direito, então eu fui fazer o clássico. E lá tive excelentes professores. Quem me ensinou rudimentos de latim foi o professor, depois se tornou meu amigo, meu colega de universidade, o ex-reitor, né, o saudoso Oswaldo Arnes, famoso, né, pai do nosso senador Flávio Arnes, irmão do Paulo Evaristo Arnes, enfim, a família é muito conhecida aqui no Paraná. E
Eu tive excelentes professores no Colégio Estadual do Paraná, era um colégio de muita reputação, havia teste mas até para hoje entrar ainda, no né, Colégio Vini? Estadual do Paraná. Porque ficou mais difícil todo o ensino e tal aqui no país, mas acho que a gente tem que lutar para resgatar isso, né? Temos que tentar resgatar, e o professor Geraldo falou bastante a respeito disso, tentando fazer com que o ensino se torne mais conteudístico. As grandes notas nos exames internacionais hoje em dia são Finlândia, Coreia, Singapura, lá, né? Sim. Ora, por quê? Porque o ensino é o ensino de conteúdo. Não o aluno chegar na sala de aula e hoje eu não estou a fim de aprender isso, eu quero aprender outra coisa. Não se deve dar tanta liberdade ao aluno que ele não tem ainda a formação, não tem idade, né, para fazer determinadas escolhas. Ele tem que ser orientado. Ele vai para a escola para receber orientações a respeito das diversas ciências, dos conteúdos, né? Quanto mais nós tivermos uma escola em que haja respeito, né, tanto aos pais quanto aos professores, por isso que eu falei... Aos funcionários também que trabalham na empresa. Aos funcionários, né, admiração, inclusive, né, pela escola, vai ser muito difícil reverter a situação brasileira. Em todos os estados, né? Existem estados que se sobressaem em relação à educação, o Paraná é um deles, Ceará, né? Talvez em primeiro lugar, inclusive, mas nós precisávamos fazer com que a escola voltasse a ser uma escola de mais conteúdo. Isso seria essencial. Ô Vini, tem uma frase que eu gosto muito, até separei aqui para falar sobre ela. Isso para os alunos e para nós também, sabe? Porque a gente tem muitos percalços, né? Que nós passamos por várias coisas que a gente vai tendo, sempre sobrepujando, passo a passo e tal. E eu acho legal essa frase para citar para vocês essa importância da pessoa acreditar. Não devemos deixar jamais que o sentimento das nossas fraquezas nos faça perder a certeza de nossas forças. Porque por mais percalços que você tem que sobrepujar, mas se você ainda acredita no teu potencial, a gente consegue atravessar e passar para os outros e tentar reverter a situação. Aí a pessoa fala assim, mas você não sabe o que eu estou passando. Porque o jovem ele acha que quando acontece alguma coisa ruim, é só ele que está passando. Todo mundo passa por coisas difíceis, né? E a gente tem que tentar superar no dia a dia, porque eu penso muito em Deus nessa hora. Ele fala, poxa, eu não estou mais com meu pai, com a minha mãe, fico até emocionado de falar isso. Mas eles deram toda a estrutura para eu estar aqui. Então eu tenho que, dia a dia, fazer o melhor, pensando naquilo que ela queria, como meu pai queria também que eu fizesse hoje. E até falando um pouco de anjo, né? Na Clarice Lispector ela falava assim, ela acreditava em anjos, e porque acreditava, eles existiam. Então, eu acho que a fé, a vontade de, no dia a dia, que nem quando a gente chega no curso de manhã lá, está super alegre ali, escrevendo, já faz uma piadinha. Tá? Eu acho isso fundamental para ter um prazer de ir à escola. Exatamente. Esse prazer de ir à escola, o prazer de aprender, é que às vezes está faltando um pouco, Giba. Puxa, eu fico tão triste quando ouço até com certa frequência nos dias de hoje, alunos falando, eu vou tentar medicina na Federal, mas se eu não passar na Federal, não há problema algum, porque o meu pai tem condições de pagar uma escola particular e eu vou fazer medicina de qualquer jeito. Puxa, o que vem de graça não tem graça. A pessoa tem que ir atrás do seu ideal. Não que a Federal, por ser de graça, ela é estupenda. Não que não existam outras faculdades de excelência, né? Mas não é qualquer uma. Sim. Então, o aluno tem que procurar se convencer de que tudo aquilo que ele conquista, que não é dado a ele por gratuitamente, mérito, né? Por seu mérito, é que realmente tem valor, né? É muito importante que as pessoas pensem sempre em crescer,
sempre em melhorar. Todos os dias nós podemos melhorar, Giba. Se você falou em Deus agora, se você me perguntar, Vinícius, você é feliz? Eu diria para você que graças a Deus, foi o maior presente de Deus. Há 52 anos eu sou casado com a Leila. A Leila foi a dádiva que Deus me deu. Graças a ela eu tenho 3 filhos maravilhosos. Esses filhos que me proporcionaram hoje a presença de 4 netos. E uma das netas, há um ano, há mais de um ano, um pouco, me deu um bisneto. Então, Giba, como não vou ser feliz? É evidente que eu sou muito feliz, mas eu quero ser mais feliz ainda. A cada dia que passa, eu quero ser mais feliz. Como o amor que eu sinto pela minha esposa, que ela me ensinou que o amor é inesgotável. O amor não se esgota. Sempre nós podemos amar mais. Sempre nós podemos ser mais felizes. E, Giba, e principalmente para você que está escutando essa minha palavra agora, eu aprendi com um professor de Harvard, ele tem um livro publicado, a respeito da felicidade. A felicidade antecede o sucesso. Quando que legal isso, hein? O aluno está lá na escola, está lá no colégio, sendo feliz porque ele sabe que ali ele está tendo os melhores professores formidáveis, um material didático de excelência, um ambiente gostoso, saudável, vontade de vencer, com todas as condições, com o professor Ivo Carraro auxiliando na parte psicológica, na parte vocacional, com os professores assistentes. Ele está num momento de grande felicidade. Então ele não vai ser feliz quando passar no vestibular. O sucesso, que é passar no vestibular, digamos que você seja vestibulando, é muito grande, sem dúvida. Mas é graças à felicidade que você teve antes. Porque aquele que não pensa de forma positiva, aquele que pensa, não, eu vou reprovar mesmo, eu não vou fazer essa questão porque ABCD, não vou nem chutar porque eu vou errar mesmo, de qualquer forma eu sou uma pessoa triste, não vou conseguir. Então a pessoa negativista não consegue atingir os seus ideais. Nós temos que reverter isso. Os alunos têm que ser mais vibrantes, cada dia mais alegres, cada dia mais felizes, porque a felicidade é que vai trazer o sucesso. E não fica só com a gente e procurar passar para os outros, né, Vini, naquele ambiente, né? Sim. Tudo você poder passar uma alegria, dar uma esperança, né? O grande prazer de ser professor é justamente você poder transmitir aos outros aquilo que você aprendeu, né? E fazer com que as outras pessoas cresçam. Quando o aluno passa num concurso público, num vestibular, e grita, passei! A alegria que ele sente é muito grande, mas a alegria nossa, dos professores, é muito maior. Muito bacana. Vini, nós estamos aí com o tempo se esvaindo. Você quer dar mais uma palavrinha para eles? E olha, foi um prazer enorme te entrevistar. Eu só gostaria, então, de deixar aqui a minha saudação a todos que estão nos assistindo, e espero que eu tenha sido útil em algumas de minhas palavras, não sei. Mas, repito, foi um prazer estar com você aqui, Giba. Valeu, Vini. Grande abraço. Tudo bom. Grande abraço, gente. Continuamos aí no estudo, que é o que salva o país, hein?